Acerta o olho de um mosquito a 8 metros. No ano de 2010, os irmãos Joel e Ethan Coen, célebres por seu estilo singular e profundamente autoral, presentearam o público com uma das mais aclamadas releituras do faroeste clássico, Bravura Indômita. Disponível atualmente para aluguel na plataforma Amazon Prime Video, esta obra-prima resgata os elementos tradicionais do velho oeste norte-americano, mas com um olhar moderno, sensível e surpreendentemente tocante. Inspirado no romance homônimo de Charles Portis, publicado originalmente em 1968, o longa-metragem não é exatamente uma simples refilmagem do título de mesmo nome, lançado em 1969, estrelado à época por John Wayne. Trata-se antes de uma reinterpretação mais fiel ao espírito da obra literária, com destaque para o tom mais sombrio, o olhar mais profundo sobre a justiça e a maneira como a inocência confronta a brutalidade do mundo. No centro desta narrativa está a jovem Mattie Ross, uma garota de apenas 14 anos, determinada e dotada de uma inteligência rara. Após perder seu pai, cruelmente assassinado a sangue frio por um homem que deveria ser apenas um funcionário de confiança, Mattie decide tomar para si a responsabilidade de encontrar o culpado. Movida por um senso de justiça inabalável, que aos poucos se revela também como sede de vingança, ela parte em busca de alguém que aceite a missão de capturar o fugitivo. É então que surge Rooster Cogburn, um xerife federal conhecido por seu temperamento difícil, hábitos pouco convencionais e, acima de tudo, por sua eficácia letal. A relação que se constrói entre a jovem e o veterano xerife dá início a uma jornada árdua, imprevisível e repleta de nuances, atravessando territórios hostis, enfrentando obstáculos cruéis e, sobretudo, revelando aos poucos as camadas humanas por trás de cada um desses personagens. E é justamente nesse contraste entre a juventude determinada de Mattie e a rudeza melancólica de Cogburn que o filme constrói sua força dramática, emocional e poética. A história de Bravura Indômita se desenrola com a firmeza de um conto clássico, mas com a delicadeza de uma narrativa cuidadosamente trabalhada. Após a morte brutal de seu pai, Mattie Ross viaja sozinha até a cidade onde o crime ocorreu. Seu objetivo é claro: contratar alguém implacável o suficiente para capturar o assassino, Tom Chaney. Um homem covarde que fugiu para as terras índias, onde as leis dos homens civilizados já não alcançam com tanta força. Apesar das advertências e da resistência de muitos, a jovem não se deixa intimidar. Com persistência e um olhar firme, ela escolhe o xerife Reuben J. Rooster Cogburn, um homem de meia idade, beberrão, de fala arrastada e métodos pouco ortodoxos. Ele não é de forma alguma o herói idealizado, mas sim um homem marcado pelo tempo, pelas perdas e pelas cicatrizes de uma vida dura. Unindo-se a essa improvável dupla está LaBeouf, um policial texano orgulhoso que há meses persegue Chaney por outro crime. Embora suas intenções inicialmente não coincidam com as de Mattie, os caminhos dos três acabam se entrelaçando numa travessia repleta de embates morais, perigos inesperados e escolhas difíceis. Em uma jornada que se estende por vales cobertos de neve, bosques sombrios e fronteiras quase esquecidas pelo mundo civilizado. O elenco do filme é simplesmente primoroso. A jovem atriz Hailee Steinfeld, em sua estreia no cinema, interpreta Mattie Ross com uma maturidade impressionante, conquistando a crítica e o público, além de uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Jeff Bridges, em uma performance memorável, dá vida ao xerife Rooster Cogburn, trazendo camadas profundas ao personagem, alternando momentos de rudeza e ternura com extrema naturalidade. Matt Damon assume o papel do vaidoso e determinado LaBeouf, enquanto Josh Brolin interpreta Tom Chaney, o vilão da história, com uma crueza quase silenciosa. Barry Pepper, por sua vez, assume o papel de Lucky Ned Pepper, líder de um grupo de foras da lei com quem Chaney se alia. A produção do longa se destacou por sua busca incansável pela autenticidade. Os irmãos Coen optaram por filmar em locações no estado do Novo México e no Texas,
capturando a beleza árida e gélida do oeste norte-americano com o apoio da fotografia primorosa de Roger Deakins. Cada enquadramento foi cuidadosamente composto para refletir o tom melancólico da história, enquanto a trilha sonora, composta por Carter Burwell, reforça o lirismo da jornada com melodias baseadas em hinos protestantes do século XIX. Toda essa atenção aos detalhes rendeu ao filme 10 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor ator para Jeff Bridges e melhor roteiro adaptado. Embora não tenha conquistado nenhuma estatueta naquela cerimônia, sua recepção crítica foi amplamente positiva, sendo considerado por muitos como uma das mais notáveis obras dos irmãos Coen, e, sem dúvida, uma das mais belas homenagens já feitas ao espírito do faroeste. Bravura Indômita é, antes de tudo, um estudo delicado sobre coragem, justiça e amadurecimento. Ainda que envolto na estética bruta e gelada do Velho Oeste, o filme se revela um drama profundamente humano, onde cada personagem carrega consigo não apenas armas e feridas visíveis, mas também marcas internas, invisíveis ao olho apressado, porém centrais para o desenrolar da história. Mattie Ross, em sua tenra juventude, representa mais do que uma simples vítima em busca de vingança. Ela encarna um ideal raro de força moral, determinação inabalável e retidão. Embora seja a mais jovem da história, é ela quem carrega o maior peso ético da narrativa. Seu olhar firme, sua fala precisa e sua intransigência diante das injustiças a tornam paradoxalmente a figura mais madura entre os protagonistas. Ao longo da jornada, Mattie não apenas desafia os perigos do mundo físico, como também resiste às concessões que a dureza da vida costuma impor. Rooster Cogburn, por sua vez, é o reflexo da decadência de um tempo que já não se sustenta. Seus métodos duros, sua desilusão e seu cinismo revelam um homem que, embora eficiente, já não encontra propósito. E é justamente o encontro com Mattie que desperta lentamente algo adormecido em seu interior. Uma centelha de redenção, de sentido, de responsabilidade para com algo que vai além de sua própria sobrevivência. O laço entre eles, nascido do pragmatismo, se transforma numa relação de afeto silencioso, marcada por gestos e olhares que dizem mais do que 1000 palavras. Já LaBeouf, com sua altivez texana e seu espírito vaidoso, é o terceiro vértice dessa jornada. Aos poucos, também ele se vê transformado pelo percurso, abandonando sua postura orgulhosa em nome de um propósito mais digno. O convívio entre esses três personagens é uma dança de contradições. Juventude e experiência, rigidez e compaixão, razão e emoção. E é nesse entrelaçar de opostos que o filme constrói sua beleza narrativa. O clímax da obra acontece quando finalmente encontram Chaney, e o confronto se impõe como inevitável. Sem antecipar todos os detalhes, vale destacar que o desfecho não recorre a grandes espetáculos pirotécnicos, mas sim à sensibilidade e à consequência emocional. A jornada cobra seu preço e o retorno jamais é o mesmo. Mattie, já ferida, física e emocionalmente, retorna ao lar transformada. E embora alcance aquilo que tanto buscava, o sabor da vitória é agridoce como o próprio tom do filme. Nos instantes finais, o longa se despede com uma nota de melancolia silenciosa. Anos mais tarde, já adulta, Mattie retorna para reencontrar Cogburn, mas o tempo, implacável, já cumpriu sua tarefa. O reencontro que não se realiza simboliza o fim de uma era, não apenas do faroeste, mas também da inocência. Bravura Indômita não é apenas um faroeste moderno. É um daqueles raros filmes que dialogam com o passado sem perder a força do presente. Sob a direção magistral dos irmãos Coen, a obra reafirma que o western, longe de ser um gênero ultrapassado, continua sendo um terreno fértil para explorar os dilemas universais da condição humana, como a justiça, o sacrifício, a inocência e o amadurecimento. A decisão de manter o ponto de vista da jovem Mattie Ross em destaque, como ocorre no romance original, foi uma das escolhas mais acertadas da adaptação. Isso permitiu que a história fosse contada não sob o olhar endurecido dos justiceiros tradicionais, mas pela perspectiva sensível, determinada e implacável de uma adolescente que se recusa a ser uma simples vítima do destino.
Seu protagonismo incomum dentro do gênero inverte papéis estabelecidos e ressignifica o conceito de bravura. A coragem aqui não se mede pela força do braço, mas pela firmeza moral diante do sofrimento. O impacto do filme foi imediato. Sua recepção crítica foi calorosa, sendo descrito como uma obra comovente, austera e tecnicamente primorosa. Os elogios se estenderam à atuação de todo o elenco, à direção sensível e precisa, ao roteiro adaptado com elegância e fidelidade e à fotografia deslumbrante de Roger Deakins, um verdadeiro poema visual em tons terrosos e frios, que ressaltam o clima de solidão e transcendência que permeia toda a obra. Ainda que não tenha conquistado nenhuma das estatuetas do Oscar, o reconhecimento da crítica e do público foi unânime. Muitos o consideram uma das melhores produções da filmografia dos irmãos Coen, ao lado de obras consagradas como Onde os Fracos Não Têm Vez e Fargo, e uma das refilmagens mais bem-sucedidas da história do cinema. Mais do que uma simples história de vingança, Bravura Indômita é uma jornada interior, silenciosa e comovente, que convida o espectador a refletir sobre a essência da justiça, sobre os caminhos tortuosos do amadurecimento e sobre a forma como o tempo transforma até mesmo os mais intrépidos corações. É um faroeste, sim, com cavalos, revólveres, trilhas nevadas e foras da lei. Mas é também um retrato lírico da alma humana que permanece muito tempo depois dos tiros silenciarem. Um daqueles filmes que não apenas se assiste, mas que se leva consigo. Ao mergulharmos mais profundamente nos bastidores de Bravura Indômita, descobrimos o esmero com que cada detalhe foi concebido, desde o figurino cuidadosamente envelhecido até o uso de diálogos com estrutura e vocabulário mais próximos da linguagem do século XIX. Os irmãos Coen se empenharam em criar uma obra que evocasse autenticidade e poesia, respeitando tanto o espírito do livro de Charles Portis quanto as tradições do cinema de faroeste. Um detalhe curioso é que o roteiro foi escrito quase palavra por palavra, com base nos diálogos do romance original, o que confere ao filme uma musicalidade literária, com falas que soam antigas, mas nunca artificiais. Essa escolha trouxe um tom clássico ao longa, fazendo com que o espectador se sentisse dentro de um mundo à parte, onde o tempo parece suspenso e a linguagem se torna uma ponte entre a alma dos personagens e a vastidão silenciosa das paisagens. A interpretação de Hailee Steinfeld, então com apenas 13 anos no momento das filmagens, foi recebida com enorme admiração. Ela foi selecionada entre milhares de candidatas após uma longa busca por uma atriz que pudesse carregar a força e a maturidade de Matthew Ross, sem perder a doçura e a rigidez moral necessárias para o papel. Sua performance não apenas surpreendeu o público, como foi considerada por muitos críticos como o coração do filme, uma revelação que permaneceria como marco em sua carreira. Outro destaque foi a trilha sonora composta por Carter Burwell. Em vez de optar por temas grandiosos ou épicos, o compositor utilizou como base o hino presbiteriano Leaning on the Everlasting Arms, tecendo variações sutis e emocionantes ao longo da narrativa. Essa escolha musical complementou o tom intimista e espiritual do longa, oferecendo uma camada sonora que conduz o espectador por uma jornada de fé, perda e redenção. Se você é apreciador de boas histórias, daquelas que permanecem no coração mesmo após os créditos finais, Bravura Indômita é uma escolha certeira. Um filme que honra as raízes do faroeste clássico, mas que também se reinventa com sensibilidade, inteligência e profundidade emocional. Ele não se limita ao confronto entre o bem e o mal. Ele convida à reflexão, à contemplação, à empatia por personagens que, embora distantes no tempo, falam muito sobre nós mesmos. Seja pela beleza de sua fotografia, pela força de suas atuações ou pela elegância de seu roteiro, Bravura Indômita merece ser visto com atenção e apreço. E talvez, ao final dessa jornada, você também se veja tocado por essa história de coragem, perdas e transformações silenciosas. Chegamos ao final de mais um vídeo. Sua companhia faz toda a diferença e sou muito grato por isso. Continue acompanhando, pois muitas histórias emocionantes ainda estão por vir.
Até o próximo vídeo e um grande abraço.